Por que é que eu considero isso uma introdução à mensagem como nós estamos fazendo? Porque não existe autodoação sem a prática. A autodoação não é uma teoria. É igual virtude. Ninguém estuda virtude como se a virtude fosse uma teoria. Virtude não é uma teoria. A gente não pode estudar sobre amor sem amar. Não tem como estudar sobre paciência sem ser paciente. Não tem como estudar sobre misericórdia sem ser misericordioso. Quando a gente fala em virtude, a gente está falando numa prática, num exercício diário constante. A mesma coisa quando a gente fala de autodoação. E quando nós falamos que é preciso nos autodoar, isso é uma prática, não é uma teoria. Por isso, essas palavras estão introduzindo exatamente o que nós estamos refletindo nas manhãs e nas noites desse mês de Natal, partindo desse pressuposto de que a melhor maneira de nós comemorarmos o Natal é numa ação de autodoação, como o próprio Senhor Jesus Cristo fez, se autodoando por nós, e como vimos aqui no domingo passado. Aquele que amou, espera que nós amemos. Aquele que lavou os pés dos discípulos, espera que nós lavemos. Aquele que serviu, espera que nós sirvamos. Autodoação não é teoria. A autodoação é uma prática. Ela só acontece quando a gente se autodoa. Não é só uma questão de doar algo. Não é só uma questão de doar 1 quilo de alimento não perecível, não é só uma questão de doar uma oferta, é uma questão de se autodoar, de fazer algo de maneira específica, concreta, gestual, fazendo com que a nossa presença transforme alguma coisa. A nossa presença mude alguma coisa na vida de alguém ou em alguma realidade. É o que essas pessoas estão fazendo ao longo desse mês, desde os adolescentes até os mais velhos, estão se autodoando. E o outro apelo que a ideia de autodoação faz a nós, aos nossos corações, é de que maneira eu posso me autodoar de alguma forma para abençoar alguém. Este é um outro apelo que eu tenho feito aqui para mim e para vocês. Além de todas essas coisas com as quais a gente pode se envolver, e essas oportunidades todas de trabalho que aparecem, esses dias todos, em todos esses lugares em que você pode se encaixar em alguns deles, para ajudar, para se autodoar, há alguma coisa que você pode se autodoar no lugar que você trabalha, há alguma coisa que você pode se autodoar no lugar onde você mora, há algo que você pode se autodoar no contexto da sua família, é só observar. Quando a gente quer saber o que é que eu preciso fazer, é só abrir os olhos e olhar. Quando você abre os olhos e olha, e quando você abre os olhos e observa, você vai descobrindo o que precisa fazer. Vai descobrindo de que maneira você pode se autodoar para mudar uma realidade, influenciar uma vida, acalentar um coração, estender a mão a alguém. É só abrir os olhos e olhar. Os conceitos que nós estamos usando aqui de autodoação servem simplesmente para fundamentar aquilo que sentimos, fundamentar aquilo que fazemos. E vamos hoje seguir um pouco mais adiante. Nós já falamos que Jesus nos amou, Deus nos amou, então nós precisamos amar. Nós já dissemos que Jesus veio servir, nós precisamos servir. Hoje nós vamos pensar sobre um texto que fala que Jesus se autoesvaziou. E que se ele se autoesvaziou, nós também precisamos nos autoesvaziar, porque o autoesvaziamento é o primeiro passo para a autodoação. Sem que haja, primeiro, o autoesvaziamento, não existe autodoação. Ou nós nos esvaziamos de algumas coisas, ou não vamos conseguir nos engajar em outras que têm a ver com o reino de Deus. E esse texto de Filipenses, capítulo 2, eu quero ler com vocês os versos 5 e 7,
ele está se referindo à vinda de Cristo, à encarnação de Cristo, mas, em primeiro lugar, para se encarnar, para vir e para exercer o seu ministério de autodoação, Jesus teve que fazer uma primeira coisa. Ele nos amou e veio, ele quis servir e veio, mas há algo prático, que é uma questão de pré-requisito, que é uma questão de pressuposto, que é uma questão de requisição prévia, e que sem isso nada acontece, que é o autoesvaziamento. E nesse texto de Filipenses 2, no verso 5, Paulo está dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E lá no verso 7, ele diz qual foi essa atitude de Jesus, quando ele diz: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esvaziou-se a si mesmo. É sempre bom a gente, para entender exatamente o que o autor quis dizer, é claro que o ideal é sempre recorrer à língua original do autor. Porque muitas vezes a tradução, por uma questão de estética até, ela não consegue explicar na inteireza o que aquela palavra quer dizer. E a palavra autoesvaziamento é uma dessas palavras que fica muito difícil nós traduzirmos, às vezes, para o português, com uma palavra só. Nesse sentido, a língua grega ela é muito mais rica em termos de uma palavra só, às vezes, consegue dizer uma série de coisas. Por isso que a filosofia nasce na língua grega. Por isso que a Grécia se torna a mãe da filosofia ocidental. Porque com certas palavras em grego, a gente abrangia uma série de ideias. Então, para o português, a gente pega uma palavra em grego, como o Novo Testamento foi escrito em grego, e tenta dissecar essa palavra para compreendermos exatamente o que está sendo dito ali. E quando o apóstolo Paulo diz que Jesus autoesvaziou-se, ou esvaziou a si mesmo, a palavra que ele está usando no grego quer dizer que esse autoesvaziamento é uma espécie de auto-humilhação e de autolimitação. Autoesvaziar-se, primeiro, é auto-humilhar-se, no sentido de que ele era Deus, ele tinha toda a glória, mas ele veio servir aqueles que ele criou. Isto é, o Deus que precisava ser servido veio servir. Então é uma ideia de se auto-humilhar, de descer do pedestal, de sair do trono, de deixar a coroa de lado, de descer dos seus direitos próprios. A outra ideia do autoesvaziamento é a ideia da autolimitação, em que Deus, que era todo-poderoso, ele, quando se encarnou e se autolimitou na forma humana, ele começou a ter coisas que ele nunca teve. Deus nunca sentiu sono, mas na forma humana ele sente sono. Deus nunca se sentiu cansado, mas na forma humana ele se cansa. Deus nunca sentiu fome, mas na forma humana ele sente fome. Deus nunca sentiu sede, mas na forma humana ele sentiu sede. Mais do que isso, o Deus no universo se autolimita a crescer numa cultura, a aprender uma língua, a frequentar uma sinagoga, a fazer parte de um círculo familiar. Para sobreviver, o Deus que criou todas as coisas precisa aprender a serrar madeira. Aprende a mesma profissão do seu pai, que era carpintaria, para poder trabalhar como carpinteiro e ter o dinheiro para sustentar a sua família, muito especialmente ele como primogênito. A gente sabe que José morre ainda na adolescência de Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, está só Jesus, Maria e seus irmãos. E ele precisa trabalhar para ajudar como primogênito no sustento da família. O Deus que criou todas as coisas precisa trabalhar para sobreviver. O Deus que é o dono de tudo precisa se autolimitar nas condições humanas.
É disso que Paulo está falando. Ele se autoesvazia do fato de ser Deus, ele se autoesvazia da sua glória, ele se autoesvazia dos seus direitos e vem servir. A autodoação só começa no autoesvaziamento. Quem não desce do pedestal não consegue se autodoar. Quem não abre mão de certos direitos seus não consegue se autodoar. Quem não está disposto a se humilhar em determinadas coisas não consegue se autodoar. O que eu estou dizendo é que a autodoação de Cristo só aconteceu porque ele se autoesvaziou. Por isso é o primeiro passo para nós nos autodoarmos, para sermos bênção para alguém, para servirmos a Deus, é primeiro nos autoesvaziarmos. E quais foram as 4 dimensões do autoesvaziamento, da autohumilhação e da autolimitação de Cristo? Em primeiro lugar, quando o Senhor Jesus se autoesvazia, é porque ele toma a iniciativa livre e espontânea. Deus não o obriga. O Pai não obriga o Filho a vir. O Filho quer espontaneamente, livremente, fazer a vontade do Pai. Quando Jesus se autoesvazia, se auto-humilha e se autolimita, ele faz isso porque ele quer. Não porque há uma lei escrita que ordena que ele faça isso. Não porque há uma pressão coletiva impulsionando a fazer isso. Não porque ele quer ter os aplausos e sentir-se engajado e aceito no núcleo social. Não porque ele tem a expectativa da sua família para que ele haja dessa forma. Nada disso. Ele fez porque ele quis. E a gente aprende no Evangelho que as coisas só têm valor para Deus quando a gente faz porque quer. A gente aprende no Evangelho que para Deus as coisas só têm valor quando elas nascem da nossa espontaneidade e da nossa liberdade. Não porque alguém nos obriga, nem porque nós queremos prestar algum ato de obediência, nem porque sejamos pressionados pelo grupo, nem por causa de uma regra eclesiástica, e nem por medo. Porque medo não é liberdade. Quando eu faço alguma coisa por medo, eu não estou fazendo por livre e espontânea vontade, eu estou fazendo porque eu tenho medo. Se eu tenho medo que Deus me castigue, se eu tenho medo que Deus não me abençoe, se eu tenho medo de ir para o inferno, eu não estou fazendo por livre e espontânea vontade, eu estou fazendo por causa do medo. E isso não tem valor para Deus. Para Deus, eu não dou o dízimo porque eu tenho que dar o dízimo, e nem dou oferta porque eu tenho que dar oferta, eu não tenho que nada. No Evangelho, eu não tenho que nada. No Evangelho eu não sou obrigado a nada. Por quê? Porque para Deus só tem valor quando eu faço livre e espontaneamente. Quando eu me levanto para trazer a minha oferta e meu dízimo, eu faço isso porque eu quero. E não porque estou sendo obrigado, nem para comprar bênçãos de Deus, nem para negociar com Deus, ou nem por medo de que Deus me castigue. Mas quando eu venho à frente, eu estou dizendo: Senhor, eu podia não trazer, mas eu estou trazendo. Eu podia não dar, mas eu estou dando. Eu podia não fazer, mas eu estou fazendo. Quando eu me envolvo na autodoação,
Não é algo que eu preciso dizer a Deus dizendo: Senhor, eu preciso daquela bênção que eu estou esperando há tanto tempo, então eu estou fazendo aqui para ver se, de alguma forma, isso capitaliza alguns favores teus a meu favor. Não. A autodoação significa que eu estou dizendo a Deus o seguinte: eu podia não vir, mas eu escolhi vir. Eu podia seguir a minha vida, mas eu preferi estar aqui. Eu podia viver como se os outros não existissem, mas eu escolhi livre e espontaneamente viver para abençoar alguém. Então este é o primeiro princípio do autoesvaziamento, da auto-humilhação, da autolimitação. É quando eu digo: eu estou aqui porque eu quero. Então, o meu dízimo, a minha oferta, a minha ação, o meu envolvimento, minha palavra, meu serviço, tem muito mais valor para Deus. Não foi à toa que quando Jesus escreve a igreja de Éfeso, no Apocalipse, uma das 7 igrejas da Ásia Menor, e ele faz uma série de elogios à igreja e diz: olha, mas vocês só estão errando numa coisa. Estão fazendo tudo certinho, mas precisam fazer por amor. Voltem para o primeiro amor. Vocês começaram muito bem como publicanos arrependidos, mas se tornaram um bando de fariseus que está fazendo só por legalismo. Só por legalismo. Estão fazendo mecanicamente. Voltem então ao primeiro amor, isto é, voltem a fazer pelos sentimentos bons de amor. Voltem a fazer porque amam, porque é isso que vale para Deus. É isso que importa. Então o autoesvaziamento só acontece quando aqui, no meu coração, como aconteceu com a viúva que trouxe as suas moedas, livre espontaneamente, ninguém a obrigou. E como os leprosos que foram curados, o 10º leproso, livre espontaneamente, voltou para agradecer. Os outros 9 seguiram sua vida. Mas aquele 10º disse: eu podia seguir, mas eu prefiro voltar para agradecer. E ele voltou. E o que enterneceu o coração de Jesus foi exatamente isso. Aquele 10º leproso, livre espontaneamente, sem que ninguém obrigasse, ele volta e agradece. Então o conceito de autodoação começa quando nós entendemos que o autoesvaziamento acontece apenas como uma ação legítima de liberdade e espontaneidade. Senão, para Deus não tem valor. É como se nós não fizéssemos. Há uma segunda coisa que acontece nesse processo de autoesvaziamento, que é o fato de estarmos também dispostos a renunciar a alguma coisa, a abrir mão de alguma coisa, a pagar um preço em função disso. O Deus Todo-Poderoso, no autoesvaziamento, abriu mão da sua glória. E nasceu numa manjedoura, dentro de um estábulo, cercado de animais, com 2 pais que não tinham onde cair mortos, num lugar que não era o lugar dos pais. E depois foi crescendo também com uma vida extremamente simples, modesta. Chegou a dizer aos seus discípulos: olha, quem quiser vir atrás de mim, venha, mas por conta própria e por próprio risco, porque eu não tenho onde deitar minha cabeça. Ele abre mão da sua glória. Ele abre mão dos seus direitos. O autoesvaziamento significa uma renúncia. Eu renuncio um direito. Renuncio algo que seria bom para mim naquela hora, e naquela hora eu vou fazer algo que seja bom para o outro. Renuncio um certo lucro que eu teria e vou até assumir um certo prejuízo, contanto que naquele momento eu abençoe alguém. Esse sentimento de estar disposto a pagar um preço e a renunciar, um tempo que eu podia estar descansando, um tempo que eu podia estar passeando, uma determinada situação na qual eu estaria usufruindo um certo prazer, eu renuncio isso para dedicar aquele momento a estar na Cinelândia com os moradores de rua, fazendo a ceia do Natal para eles. O
que um morador de rua pode me dar de recompensa por eu fazer a ceia de Natal para ele? Nada. Mas eu vou lá e faço, porque aquele tempo não vai ter volta. O tempo que eu fico lá, não vou ter de volta. Não tenho de volta. Perdi, foi-se, acabou. Eu renunciei àquele tempo que não vai me voltar, e nem eles vão me dar de volta. Por quê? Porque eu entendi que aquele tempo eu renunciaria para estar fazendo algo que abençoasse alguém. Para perdoar, eu preciso renunciar a mágoa e ressentimento. Se eu continuo abraçando a mágoa e o ressentimento, eu não perdoo. Se eu decido perdoar alguém, eu tenho que fazer uma grande renúncia. Eu tenho que renunciar à minha raiva, eu tenho que renunciar à minha mágoa, eu tenho que renunciar ao meu ressentimento. Renuncio, eu digo, não quero mais carregar isso comigo e perdoo. É preço. Às vezes alto, porque não é fácil perdoar. Muito menos quando nós estamos com a razão. Não é nada fácil você dizer, não, mas eu perdoo você. Quando eu prefiro renunciar ao meu orgulho e engolir um sapo. Alguém diz alguma coisa, e aí, de dentro de mim vem aquilo tudo de ruim que minha mãe nunca conseguiu consertar. E vem, e eu consigo renunciar isso e engulo o sapo. Aquela pessoa merecia uma respostona. Aquela pessoa merecia que eu lhe desse um fora. Aquela pessoa merecia que eu a colocasse no lugar dela. Merecia, talvez merecesse, mas não importa. Eu engulo o sapo. É uma renúncia. É um autoesvaziamento. É uma auto-humilhação. É uma autolimitação. Eu não estou fazendo nada diferente do que Jesus Cristo fez. Eu prefiro renunciar à minha ira e reagir com mansidão. Eu prefiro renunciar a algum lucro e ainda que com algum prejuízo ajudar alguém. Isso é renúncia. Autodoação começa com renúncia. Autoesvaziamento só existe quando há renúncia. Então o autoesvaziamento só tem valor para Deus se é espontâneo e livre. O autoesvaziamento só tem valor para Deus se eu sei exatamente o que eu preciso renunciar e o preço que eu preciso pagar. Mas há uma terceira dimensão nessa questão do autoesvaziamento, que é o fato de que o apóstolo Paulo diz que Deus se autoesvaziou, e ele usa uma expressão aqui interessante quando diz, tornou-se semelhante aos homens. Assumiu a nossa identidade. Identificou-se conosco. Sabe o que o autor de Hebreus vai dizer? O autor de Hebreus vai dizer o seguinte: nenhuma dor que nós temos, Jesus não sentiu antes. Por isso ele é o grande sacerdote que intercede por nós, porque quando a gente vai compartilhar nossa dor com alguém, a gente de repente diz para a pessoa, olha, eu estou nessa situação, passei essa situação, e a pessoa vai dizer, eu posso orar por você, dar alguma palavra de conforto, mas nós temos certeza que ela não sabe o que nós estamos sentindo, porque ela nunca passou por aquilo. Mas quando eu me refiro a Jesus, eu estou me referindo a alguém que sabe exatamente onde dói o meu calo. Sabe exatamente a dor da minha ferida. Porque ele passou. Todas as dores que eu tenho, ele passou. Se eu me sinto abandonado, ele foi abandonado. Se eu me sinto traído, ele foi traído. Se eu me sinto perseguido, ele foi perseguido. Se eu me sinto humilhado, ele foi humilhado. Se eu sofro de solidão, ele teve solidão. Se eu fui injustiçado, ele foi injustiçado. Se eu fui ofendido, ele foi ofendido. Nenhuma dor íntima minha é estranha a Jesus, porque ele passou por todas.
Se eu tenho dores físicas, ele teve dores físicas. Se eu tive enfermidades, ele teve o pior tipo de enfermidade que alguém podia ter, que é carregar sobre ele o pecado de todos nós. E se eu morro, Jesus também morreu. Ele sabe exatamente o que eu vou sentir quando eu estiver morrendo, porque ele também passou pela morte. Por isso, a questão da autodoação também é uma questão de se identificar com o outro. Assim como Jesus veio para se identificar conosco, na autodoação, no autoesvaziamento, nós nos identificamos com o outro, com a dor do outro, com o momento do outro, com o fracasso do outro, com a frustração do outro, com o momento difícil do outro, com a dor do outro. Eu estou lá, mesmo sem ter passado por nada aqui, daquilo, mas mostrando solidariedade e me identificando. Essas coisas têm valor para Deus quando a gente busca esse tipo de conexão com as pessoas. Como o apóstolo Paulo falou, alguém está feliz e está rindo, ria com ele. Ria com os que riem. Alegre-se com os que se alegram. Alguém está triste, está chorando, chore com ele. Chore com os que estão chorando. Eu tenho aprendido, por exemplo, que às vezes vale mais a pena a gente chorar junto com a pessoa do que tentar dizer qualquer coisa que conforte. Porque às vezes a gente, na ânsia, na ansiedade, no desejo de dizer alguma coisa que conforte, a gente vai acabar dizendo alguma bobagem que, em vez de confortar, vai infernizar mais a vida da pessoa ainda. Eu nunca esqueço um sepultamento que eu estava fazendo de um rapaz, a mãe desesperada do lado, o menino estava passando na rua, teve uma briga num bar. Os dois estavam armados, um atirou no outro. Nenhum dos dois morreu, mas ele que estava do outro lado da rua foi atingido pela bala e morreu. Aí você quer fundir a cuca de uma mãe, tentando explicar para aquela mãe que foi melhor ter acontecido aquilo, que aquilo foi da vontade de Deus. Você quer o quê? Que aquela mãe enlouqueça, dizendo Deus quis levar o seu filho? Você quer o quê? Martirizar aquela mãe, dizendo ele estava na hora errada, no momento errado, no local errado. É isso que você quer fazer quando você diz essas coisas? Ou, como uma pessoa falou para ela ali, perto de mim, dizendo, Deus precisava dele lá em cima. Aí ela, sabiamente, do fundo da sua tristeza, respondeu, mas eu precisava muito mais dele aqui embaixo. Mas o pior foi alguém que chegou para ela dizendo, não chore, a senhora é crente, tem que dar testemunho, não pode ficar chorando. A senhora vai ver seu filho no céu de novo. Aí, é aquele negócio, veio aquele troço ruim que minha mãe nunca conseguiu consertar dentro de mim. Eu virei para ela e disse, vai ver o filho no céu, mas aqui na terra não vai ver mais. Minha irmã chora à vontade. Então, quando a gente se propõe a dizer certas bobagens, certas estultícias, uma bobajada enorme, que a gente às vezes acha que está fazendo bem a alguém, só está prejudicando. Então é melhor chorar. Não tem nada que conforte mais alguém do que você chorar com ele. Abraça e chora em silêncio, sem dizer nada, só chore. É uma identificação. Identificação com a pessoa. Agora, a própria missiologia sai muito beneficiada quando, por exemplo, em vez de acontecer o que acontecia no século XIX, XVIII, XIX, quando os missionários ingleses chegavam numa tribo africana, pegavam os nativos daquela tribo e traziam para uma aldeia inglesa, ensinavam o inglês para eles, ensinavam o modo de se vestir inglês, ensinavam a cultura inglesa, e depois que eles estavam inglesados, aí ia evangelizar. E isso mudou radicalmente quando um missionário nosso, batista, chamado William Carey,
resolveu evangelizar a Índia e passou um tempo enorme aprendendo a língua dos hindus da região para onde ele ia, traduziu o Novo Testamento para a língua deles, e aí primeiro foi aprender a viver como eles viviam, e depois de estar devidamente aculturado, aí ele foi evangelizá-los. Ele fez exatamente o que Jesus Cristo fez. Veio se identificar conosco, assumiu a nossa cultura, assumiu uma língua, assumiu uma forma de se vestir, assumiu uma forma de comer, assumiu uma gastronomia, assumiu uma maneira de divertir-se, para poder nos ensinar. Até a obra missionária sai ganhando quando um missionário sabe que se ele vai evangelizar um povo, ele é que tem que se adaptar ao povo, e não o povo se adaptar a ele. Então a autodoação é também uma identificação com a dor do outro. É chorar junto e alegrar-se com o outro. Eu sei, nós sabemos que é muito mais fácil a gente chorar junto com o outro do que rir com o outro. É muito mais fácil. Muito mais fácil. O outro consegue exatamente o cargo que você estava querendo dentro da sua firma. Aí lá vai você rir com o outro, porque ele conseguiu o cargo que você estava querendo. Não é fácil, não. É preciso autoesvaziamento. É preciso auto-humilhação. É preciso autolimitação. Estão entendendo por que tudo começa aqui? Mas há uma quarta e última dimensão na questão do autoesvaziamento, que tem a ver com a autodoação, que além do fato de que para Deus só é importante quando é feito de forma livre e espontânea. Além do fato de que nós precisamos estar conscientes de que a autodoação e autoesvaziamento é uma renúncia, é um pagar um preço. E além do fato de que o autoesvaziamento e a autodoação é uma questão de se identificar com o outro, o que esse texto de Paulo em Filipenses nos deixa muito claro é que a autodoação tem a ver com a mente do serviço. Porque o apóstolo Paulo diz que ele veio, tornou-se semelhante a nós e veio para ser servo. Vindo a ser servo. Isso significa que a autodoação é um serviço. E para servirmos ao reino, é necessário que nos autoesvaziemos. Ninguém se torna servo do reino sem um autoesvaziamento de si mesmo, dos seus orgulhos, das suas vaidades. E digo mais, ninguém consegue servir ao reino sem se autoesvaziar das suas próprias ideias, da sua própria visão, de querer fazer do seu jeito. Ninguém consegue servir ao reino se não se autoesvaziar dos seus sentimentos mais impulsivos, mais ansiosos, mais imediatistas. Porque no reino de Deus, os resultados não aparecem de forma imediata. Às vezes é necessário ter paciência de semeador, porque a terra tem o seu tempo. É preciso saber passar pelas 4 estações e por um tempo de espera, até que os primeiros frutos apareçam. Servir ao reino de Deus não é apertar um botão, e nem os frutos aparecem tão rapidamente. Então é preciso que eu me esvazie da minha ansiedade, me esvazie às vezes do meu imediatismo, me esvazie da minha necessidade de ver coisas e resultados rápidos. De qualquer forma, eu não consigo servir ao reino se eu não me autoesvaziar de certos sentimentos, certas ideias e certas expectativas que muitas vezes não combinam com o estilo do reino. Às vezes a gente chega com certas expectativas e com um certo jeito de fazer as coisas que não combinam com o estilo do reino. O estilo do reino de Deus é diferente do estilo do reino dos homens. No reino de Deus,
Os últimos é que são os primeiros, e não os primeiros são os primeiros. No reino de Deus, às vezes a gente tem que, além de apanhar numa face, oferecer a outra. No reino de Deus, a gente tem que aprender a andar a segunda milha. No reino de Deus, quando nos tomam o casaco, a gente precisa oferecer ainda um outro. Essa é a cultura do reino de Deus. Então é muito diferente do reino dos homens. O que eu estou querendo dizer é, não adianta eu chegar para trabalhar no reino de Deus com a mentalidade do reino dos homens. Porque no reino de Deus, a mentalidade do reino dos homens não acontece, não dá certo, não encaixa. O reino de Deus tem uma maneira de ser totalmente diferente da do reino dos homens. E quando eu digo que eu quero servir ao reino de Deus, eu também estou dizendo que eu quero servir ao reino na maneira do reino de Deus ser, e não na maneira do reino dos homens. Essa consciência eu preciso ter. Enfim, o apelo do apóstolo Paulo é que nos autoesvaziemos. E o que ele está dizendo no verso 5, que foi o verso que lemos, é: seja a atitude de vocês a mesma. Aí a gente volta ao grande problema do grego de novo. Porque a palavra grega para atitude de vocês, em algumas versões vem, seja o mesmo sentimento de vocês. Não é isso que está em algumas versões antigas? O sentimento de vocês seja o mesmo. Aqui, a atitude de vocês. As duas traduções deixam muito a desejar. Ao pé da letra está sendo dito o seguinte: Jesus tem uma mente, um jeito de pensar. Aí Paulo está dizendo o seguinte: seja o jeito de pensar de vocês o mesmo jeito de pensar de Cristo. E qual era o jeito de pensar de Cristo? Se autoesvaziar. Abrir mão da sua glória. Fazer de forma espontânea. Identificar-se com o outro. Pagar um preço. Servir no estilo do reino. Isso era o pensamento de Cristo. O que Paulo está dizendo é que a mente de vocês, que o pensamento de vocês seja o mesmo pensamento e a mesma mente de Cristo, fazendo desse jeito. Fazendo dessa maneira. Se autodoando dessa forma. Por quê? Porque não há outra maneira de nós nos parecermos com Jesus a não ser fazendo da forma dele. Vendo do jeito dele. E pensando do jeito dele. E sentindo da forma dele. Veja. Eu não me pareço com Jesus Cristo quando eu me batizo. Embora Jesus também tenha se batizado. Mas não é aí que eu me pareço com ele. Muita gente se batiza sem a menor consciência do que é o Evangelho. Eu não me pareço com Jesus Cristo quando eu participo da ceia, embora Jesus tenha participado da ceia com seus discípulos. Porque muita gente pode participar da ceia sem ter nenhuma consciência do que seja o Evangelho. Um pastor amigo meu estava me contando que uma vez estava distribuindo a ceia, e tinha um senhorzinho sentado ali. Os diáconos perguntaram, é para a gente dar a ceia para ele? Irmãos, dê a ceia para quem aceitar. Quem aceitar, o apóstolo Paulo diz o seguinte: cada um examine-se a si mesmo. O problema é da pessoa. Não vai querer você ficar dividindo joio de trigo. Não compete a vocês isso. Sirva e cada um examine-se a si mesmo. E aí ele foi. Passou por ele, ele pegou o pão. Todo mundo pegou o pão, comeram. Aí chegou a hora da bandeja do cálice, foram distribuindo a bandeja do cálice. Quando chegou nele, ele falou assim: não, meu irmão, muito obrigado, esse pãozinho já foi suficiente para mim, eu agradeço. Eu não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. Olha, para tomar ceia, sabe o que precisa? Sentar e tomar ceia. E não é isso que faz a gente se parecer com Cristo. A gente não participa
da semelhança de Cristo quando a gente vai à igreja. Embora Jesus sempre estivesse na sua sinagoga, refletindo sobre as Escrituras com seus colegas de sinagoga, não é dentro da comunidade eclesiástica ou por estar numa comunidade eclesiástica que a gente se identifica com Jesus. A gente se parece com Jesus quando a gente faz do jeito dele. Quando a gente se batiza do jeito dele. Quando a gente toma a ceia do jeito dele. Quando a gente frequenta a comunidade eclesiástica do jeito dele. Quando a gente abençoa o outro do jeito dele. Quando a gente perdoa do jeito dele. Quando a gente é misericordioso do jeito dele. Quando a gente trata as pessoas do jeito dele. Quando a gente ora do jeito dele. Quando a gente se relaciona com Deus do jeito dele. Quando a gente valoriza as Escrituras do jeito dele. A gente só se parece com Jesus quando a gente pensa e quando a gente faz do jeito dele. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ele tinha um jeito de pensar, ele tinha uma mente, que vocês devem ter também. Seja o jeito de pensar de vocês o mesmo de Jesus. Isso é autodoação. Menos que isso, não tem nada a ver com Cristo.